Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus e é motivo de bastante alegria por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Vamos falar da lição de escola dominical, é a lição de número 12, que tem por título Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. O texto áureo nos diz assim: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. E a verdade prática diz assim: e a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Então a obra missionária não é de caráter humano, mas caráter divino, porque é o próprio Deus quem envia, o próprio Jesus, através do Espírito Santo, em que toca no coração do homem para que ele possa fazer missão. Vamos estar louvando a Deus com o louvor 227 da nossa harpa, que tem por título Deus amou este mundo de tal maneira. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece, o que tem mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança até, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece, o que tem mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece, o que crê mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Vamos estar entrando na lição nesta noite, você, meu prezado amigo, irmão em Cristo, aluno, professor de escola dominical, um assunto muito importante ao qual nós vamos estar comentando nesta noite. Que a leitura nos diz assim, que a igreja em Antioquia, na Síria, ela é estratégica para missões, então não é uma igreja preparada para enviar missionários. Mas a igreja, quando ela é preparada, é porque Deus escolhe. E naquela igreja tem simplesmente aqueles, que realmente têm a missão no coração. Então, era uma igreja de estratégias, uma igreja missionária. Então, nós vemos que, para que houvesse
a saída dos missionários, dos crentes, houve a dispersação em Jerusalém, que ela contribuiu para a fundação da igreja em Antioquia. Então foi daquela revoada que houve dos discípulos, quando eles saíram de Jerusalém e foram, né, até as outras partes, né, levando a palavra, foi naquela perseguição que houve, né, e ficar em Jerusalém até, né, que vos seja anunciado. Então houve o batismo com o Espírito Santo, né, houve a perseguição da igreja, tudo isso, né, cooperou para que a obra missionária se expandisse. Então nós vemos que os dons espirituais e ministeriais, eles servem para a obra missionária, né? Os dons que a igreja tem são para isso, né? Às vezes são ajudas, né, que o cristão precisa, né? Nós costumamos falar que são acessórios, que ter os dons não quer dizer que os dons sejam, né, salvação certa, mas ele é acessório para ajudar, né, aqueles que precisam ser alcançados. Então nós vemos que os irmãos em Jerusalém, né, eles praticavam o jejum e a oração, né, pois esses atos são necessários para que envie os missionários, né, missão em diversas cidades e países não alcançados. Então nós vemos que na obra missionária, quem planta com lágrimas, colhe com alegria, que é a situação de um missionário quando ele está indo levar a palavra. Vamos fazer a leitura em classe que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 19 ao 26, e depois 13, do 1 ao 5, que nos diz assim: E os que foram dispersos pelas perseguições que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. Grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou, viu graça de Deus e se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu a eles. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todos, um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. E foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 13. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-vos, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, o despediram. E assim esses, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Queridos irmãos, vemos que a obra missionária já estava instituída no meio dos apóstolos, mas ainda um tanto desorganizada, porque era novidade para aquele povo. Mas quando eles prestaram atenção e pediram orientação para o Espírito Santo, ele orientou. E nós vemos que o modelo de missões da primeira igreja formada por gentios era objeto, né,
A igreja de Antioquia é um modelo poderoso, né, do Novo Testamento para a prática missionária contemporânea. Essa igreja foi estabelecida dentro de um contexto de diversidade, que é tudo o contrário. E a igreja foi formada dessa maneira, né? E enviando os irmãos. Pois seus líderes vinham de origem diversas, como vamos, né, ler durante a lição que nós estamos prestando nesta noite. Então nós vamos estudar a respeito da primeira igreja cristã formada pelos gentios. A igreja de Antioquia, nós veremos que a sua fundação e formação e a sua vida ministerial é de comunhão, como foram os resultados produzidos da igreja missionária. Então, a igreja que teremos, portanto, uma mostra clara de que nessa igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda. Jejum e oração para pedir a orientação do Espírito Santo. Jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo. Então nós vemos que para fazer missões é uma prática missionária na dependência do Espírito Santo. Então não é o homem, não é a vontade do homem que vai se fazendo missão, mas através do Espírito Santo, que é aquele que convence o homem. Então a igreja de Antioquia, nós vamos ver da igreja de Antioquia a natureza e as suas características. Então, para quem não sabe, Antioquia era uma cidade da Síria. Antioquia da Síria era conhecida como a Rainha do Oriente, era o nome que se dava à cidade. Ela tinha uma população estimada em mais de 500 mil habitantes. Ela era constituída de diversas nacionalidades. Você observa que era uma igreja mista, né? Era uma cidade mista, onde a igreja implantada ali, muitas almas seriam, né, ganhadas para o Senhor. E por isso dizia ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam suas praças. E não foi por acaso que essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo, depois de Jerusalém, e a sede de missões da igreja cristã. Por isso o evangelista Lucas altera o foco da sua narrativa, outrora centralizada em Jerusalém, para misteriosas ao gentio a partir da Antioquia da Síria. E a subsequente disseminação da igreja pelo mundo. Outro sim, não se deve confundir esta cidade com a Antioquia da Pisídia, mencionada em Atos 13:4. Então há duas Antioquia. A igreja em Antioquia, mas a missionária é essa igreja, né, da Síria. Após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém a se dispersarem para a Judéia e Samaria. E o Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, a Antioquia da Síria. Nessa cidade, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica. E essa igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios. É importante ressaltar que havia apenas duas cidades mais importantes do que Antioquia da Síria, Roma e Alexandria. Portanto, o evangelho pregado a partir da Antioquia para outras regiões do mundo era espiritualmente estratégico. Então, era através da pregação do evangelho nessa cidade que a obra ia de vento em popa até os outros lugares. Porque ali eram centros, né, das línguas, né? Todos estrangeiros, né? Então eles iam para ali porque era uma cidade grande, né? Onde tinha o comércio vasto. Então nós vemos que uma obra de leigo não foram os apóstolos obreiros, mas os leigos, os discípulos, os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho. Então se observa que não é preciso ter uma cultura vasta, como muitos falam, mas simplesmente ser cheio do Espírito Santo para ser um obreiro de valor. Veja que o evangelho foi levado por aqueles que nem entendimento muitas vezes tinham, mas tinham o conhecimento de Cristo, o ressurreto.
E através dos seus testemunhos, muitas almas se renderam. E eles anunciaram o Evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram igrejas em Antioquia. Por causa do anúncio do Evangelho, a mão do Senhor estava sobre os crentes dispersos em Antioquia, o que fez com que muitos se convertessem a Cristo. E essa notícia chegou a Jerusalém, a ponto de os apóstolos enviarem Barnabé para verificar de perto o que estava acontecendo. Barnabé viajou mais de 400 quilômetros de Jerusalém a Antioquia, e ao chegar à cidade ele se alegrou ao constatar que a graça de Deus havia alcançado muita gente, e exortou a todos que permanecessem firmes no Senhor. E nessa oportunidade, pela primeira vez os discípulos da igreja de Antioquia foram chamados de cristãos. Teve o reconhecimento, né? Porque eles pregavam o Evangelho e muitos, né, se converteram. Então nós vemos aqui que a igreja de Antioquia foi fundada por leigos e consequentemente por cristãos gentílicos. E o que vem a ser a palavra cristão? Então a palavra cristão, ela vem do cristianos, que ocorre apenas 3 vezes no Novo Testamento. Originalmente era um termo que descrevia servos e seguidores devotos de Cristo, que não tinham medo de se separarem da impiedade e da corrupção, da imoralidade e da sociedade, a fim de se identificarem com Cristo. Hoje o termo se tornou um nome genérico, aplicado a quase todos os que afirmam crer em Jesus. Como resultado, o termo foi esvaziado do significado original do Novo Testamento. O termo deveria sugerir a ideia da nossa relação pessoal profunda e da nossa devoção a Cristo. Paulo escreveu lá em Romanos 8:38. Então, uma igreja missionária em ação. Então havia alguns profetas e doutores, né? Na igreja em Antioquia, ela tinha uma boa liderança. Exercendo a vocação nessa igreja, Deus estabeleceu profetas e doutores. Então veja que se tornou uma igreja rica na palavra. Foi de lá que veio os doutores e os profetas, né? E havia, né, interpretação da palavra de Deus de uma maneira tal, né, no âmbito espiritual. Os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir mensagem de Deus sob inspiração do Espírito Santo. De maneira espontânea, os doutores ou mestres eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus com autoridade e sabedoria do alto. Não eram, portanto, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana. Então você veja que a intenção deles era uma só, pregar o Evangelho àquele povo, para que eles entendessem, né, o que Deus queria e para que eles estavam ali. Então, era a liderança servidora. O que é uma liderança servidora? A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Por exemplo, Barnabé, consolador, misericordioso, Simão, negro, africano, Lúcio, sirineu, africano, Emané, irmão de criação, o deleite de Herodes, o tetrarca. Herodes Antipas, que matou a João Batista, Saulo, fariseu, ex-perseguidor da igreja, essa profunda comunhão de adoração e oração a serviço da diversidade das pessoas salvas trazia uma convicção de trabalho em favor da multidão não alcançada da Ásia Menor e da Europa. Então eles se despiam de seus orgulhos. Não tinham prazer, né, em ser sábio, mas simplesmente transmitiam com alegria as mensagens que eram enviadas para eles por Deus. E o Espírito Santo tocou no coração dos obreiros para que apartasse Barnabé e Saulo e fizesse desses missionários oficiais, né? Nesse ambiente de sensibilidades espirituais, o Espírito Santo ordenou que separasse Barnabé e Saulo e em seguida eles foram enviados para o campo. Nota que antes de receber a orientação do Espírito Santo, a liderança, profeta, mestre de toda a igreja, estava no propósito de jejum e oração, e após receber a orientação do Espírito,
antes de que enviasse Barnabé e Saulo ao campo missionário, profeta, mestre, e toda a igreja continuava jejuando e orando. Então nós vemos que a igreja, ela teve o seu propósito. Profetas e doutores constituíam uma liderança servidora, estabelecida sem barreiras raciais e espirituais. Qual era a função dos missionários? Os missionários cristãos hoje devem se dedicar ao mesmo tipo de atividade e serem ministros, isso é, servos de Cristo, e mensageiro do seu Evangelho. É ir pegar boas novas, embora os missionários também possam servir a muitas necessidades, prática particularmente em culturas que estão fechadas, a pregação pública do Evangelho. O propósito principal deles ainda deve ser apresentar as pessoas a Cristo. Ele é o único que pode resgatá-los das consequências finais do pecado e da rebelião contra Deus e do poder de Satanás. Além disso, a obra de um missionário envolve disciplinar novos crentes, isto é, treiná-los, nas disciplinas, prática de seguir a Cristo e aprender de sua palavra diariamente. Isso inclui incentivá-los a receber o Espírito Santo e seus dons, e ensiná-los a obedecer tudo que Cristo nos mandou. Então, ser missionário requer uma dedicação daquele que vai para a obra missionária. E qual é o serviço de missões? O serviço de missões é o início das missões cristãs. É uma narrativa de Lucas que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo. Começa em Antioquia com a escolha de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo para uma obra especial. João Marcos, autor do Evangelho que leva o seu nome, permaneceu em Jerusalém até ser levado para Antioquia por Barnabé, seu primo. E Paulo, que regressava, tem uma missão de socorro em Jerusalém. Quando partiram para Chipre, na sua primeira viagem missionária, levaram João Marcos. Ao chegarem a Perge, na Ásia Menor, Marcos deixou e regressou para Jerusalém. Então você veja que era um trabalho árduo, mas compensador para aqueles que tinham imbuído no propósito de fazer a obra de Deus. E o missionário, ele tem que ter essa visão ampla e saber que ele não é dono da sua vontade mais, mas ele coloca tudo na mão do Espírito Santo e ele é quem vai orientar. E o missionário, ele tem que ser um homem que está pronto a prestar contas. E ao final de cada uma das suas viagens missionárias, Paulo e a sua equipe prestavam conta à igreja que os havia recomendado. A despeito das fortes perseguições que sofreram, no cumprimento da nobre tarefa missionária, Paulo e a equipe que estava com ele evidenciavam a manifestação do poder de Deus na primeira viagem missionária. Muitos gentios judeus creram e aceitaram Jesus como Salvador. Muitas igrejas foram fundadas, curas divinas, libertações ocorreram. E a obra do Espírito Santo foi notória nessa jornada missionária. Assim, o grande legado missionário deixado pela igreja de Antioquia foi a porta da fé, que Deus abriu aos gentios. Aqui nós aprendemos algumas lições preciosas. A primeira, do que é a ideia missionária independente, que responde somente ao Senhor. Não é mensagem bíblica. O apóstolo Paulo não deixava de relatar as atividades missionárias e a sua igreja de origem. Está lá em 14, 27 e 28. Segundo, teremos oposição, obstáculo. Então, quando vai se fazer a missão, há sempre obstáculos para tentarem impedir de fazer a obra de Deus. A obra missionária, mas também teremos resultado
que glorificarão o Senhor que nos chamou. E finalmente, não esqueça de que a obra missionária é quem leva a preciosa semente andando, chorando, e voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Está lá em Salmo 126, versículo 6. A primeira viagem missionária de Paulo começa em Antioquia, com a escolha e envio de Paulo e Barnabé por meio do Espírito Santo. Concluída então essa lição de hoje, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura das missões faz parte da sua rotina. Uma destas provas de que o Espírito Santo age na igreja é o investimento em missões. Assim, é a nossa tarefa de evangelizar e participar dos projetos missionários da nossa igreja local. Orar e jejuar por missões, contribuir e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir de Jesus. Quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por almas, ele as capacita com talentos e dons espirituais para que se lancem inteiramente nas mais sublimes missões, que é ganhar vidas para o reino de Deus. Então, esse é o sentido de nós pregarmos a palavra, não importa quem. Aonde estiver, essa obra de missão terá que fazer parte do seu cotidiano. Muitas perguntas são feitas, vamos a algumas desta noite. Como a Antioquia da Síria era conhecida? A Antioquia da Síria era conhecida como a rainha do Oriente, porque lá tinha-se gente de todo mundo, e muitas línguas diferentes eram faladas, e lá que foi fundada a primeira igreja missionária, que foi reconhecida os cristãos ali, né? Então ela é chamada de Rainha do Oriente. E quem anunciou o Evangelho e depois fundou a igreja de Antioquia? Não foram os apóstolos, obreiros como muitos pensam, mas os leigos, os discípulos, os crentes em geral. Outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciavam o Evangelho e consequentemente fundaram a igreja em Antioquia. Então veja bem que essa igreja foi fundada por crentes, né, anônimos, que não tinha referência, mas eles tinham dentro do coração a palavra. Tinham aceitado, né, Cristo ressurreto, Cristo Jesus como Salvador, e agora transmitiam, e através dos seus atos muitos milagres aconteciam, e a igreja foi crescendo e se tornou uma igreja numérica, que é uma igreja missionária. Quem eram os líderes da igreja em Antioquia? Terceira pergunta. Barnabé, o Consolador misericordioso, Simeão, negro africano, Sirineu, africano Manaém, irmão de criação ou de leite de Herodes Tetrarca, Herodes Antipas, que matou João Batista, Saulo, fariseu, ex-perseguidores da igreja. Esse era a liderança. Todos eles tinham uma qualidade, o qual foi escolhido a dedo por Deus para ser a liderança da igreja missionária. Pergunta 4. Qual a lição podemos aprender em relação ao jejum e à oração? A lição aqui é muito clara. Na obra missionária, em qualquer projeto, na obra de Deus, devemos entrar no propósito de jejum e oração para perceber a orientação do Espírito, bem como para executar a orientação do Espírito. Está cheio do Espírito Santo, você vai ser orientado por ele a fazer algo, né, notável para a obra de Deus. Cite na lição preciosas que podemos aprender com a experiência missionária da igreja de Antioquia. A lição que nós devemos aprender é essa, que a ideia missionária é independente, que responde somente o Senhor, e não é bíblica. O apóstolo Paulo não deixava de relatar as atividades missionárias da sua igreja de orientação, de origem. Por quê? É necessário para que seja pregado, e muitos irão ouvir e irão se render aos pés do Senhor. E nesta noite, meu prezado irmão em Cristo, eu fico grato a Deus por esse momento tão sublime que Ele tem nos concedido, para nós, né, falar das suas grandezas.
E eu tenho certeza que esta palavra irá de encontro ao coração daqueles que estão ouvindo. E você que está também estudando a palavra de Deus, saiba da importância que é servir, né, a esse Deus. Estarei louvando a Deus com louvor de missão. E se você tem uma harpa, louve a Deus conosco nesta noite. Eu tenho certeza que esse louvor falará ao seu coração. É o hino de número 167. É um hino de missão muito importante. Ó companheiro desta causa santa, anunciai que Cristo é Salvador. É boa nova que o perdido salva, e do escravo faz um vencedor. Do Amazonas até o Rio Grande, o Evangelho ousados proclamai. E a mensagem que da paz nos fala, eterna glória vos dará do Pai. A salvação perfeita e gloriosa, que em Jesus o Pai quis revelar, nós publicamos sim por toda parte, aos que Jesus já veio para salvar. E muitos já a Cristo se entregaram, e estes outros vão se reunir. Sem a palavra em vão não se semeia, pois quem a deu também a faz fluir. Poder do alto para ser testemunha, foi a promessa que ele nos deixou. Nem poucos crentes estão à sua espera, desconhecendo que Deus nos legou. Mas glória a Deus a outros que acordaram, e cheio de poder pentecostal, vão despertar os crentes ociosos para acharem esse dom celestial. No nome de Jesus nós proclamamos a salvação para todo pecador. E neste nome cura os enfermos, que busca nele aliviar a dor. E os demônios serão expulsos, porque Jesus poder nos prometeu. E já um povo está se preparando para encontrar Jesus, o Rei dos céus. Então, o nosso objetivo é esse. Esse louvor é bem a caráter de mostrar a importância da missão. E que nesta noite você, meu prezado irmão em Cristo, aluno, né, da palavra de Deus, aluno de escola dominical, professores, estudantes, saiba que é uma importância muito grande a obra missionária, e que essa palavra possa falar melhor aos seus corações, e que o Senhor vai abençoar grandemente a sua vida, soberano Jesus. Eu te agradeço por esse momento tão sublime, pelas palavras que tu nos deste nesta noite, e que essa mensagem vai de encontro ao coração daqueles que têm a sua chamada missionária. Senhor, abre as portas no coração desse que está ouvindo. Fala diretamente a estas vidas. Dê vitória ao seu povo, Jesus. No teu nome eu suplico estas bênçãos, no nome de Jesus. E que a bênção e a paz de Jesus vá ao coração de cada ouvinte nesta noite. Amém. Fique na paz do Senhor.